Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Antes que o sono chegue de vez, já se inscreve no canal, porque depois pode ser que você já tenha dormido. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, respira. Diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos relaxar na jornada de hoje à noite, juntos. Boa noite ou boa madrugada, talvez. Seja bem-vindo a mais um mergulho tranquilo e vagamente entediante nas profundezas esquecidas da história. Hoje, nosso destino repousa sob o sol impiedoso da Mesoamérica. Em uma civilização onde os dias eram longos, os deuses exigiam atenção constante e o milho não se colhia sozinho. Você está prestes a atravessar os caminhos poeirentos do Império Azteca, não como um guerreiro ou sacerdote, mas como alguém que vivia abaixo das pirâmides, onde os pés tocavam a terra dura. O trabalho era interminável, e o som distante dos tambores podia significar que algo, ou alguém, logo seria oferecido aos céus. Respire fundo. Deixe os ombros relaxarem. Permita que os ruídos do presente se apaguem aos poucos, enquanto caminhamos lentamente por um tempo em que os dias obedeciam ao ritmo da natureza e da fé. As ruas eram feitas de terra e pedra. Os calendários marcavam mais do que datas, e o silêncio da noite trazia consigo tanto alívio quanto temor. Esta é uma história de repetições longas, rituais constantes e pessoas que viviam sem pressa, porque o tempo ali nunca corria, apenas girava. Ajuste sua respiração. Feche os olhos, se quiser, e prepare-se para descobrir por que, de todas as civilizações do passado, talvez essa tenha sido uma das mais difíceis de simplesmente existir. Imagine-se acordando muito antes do sol. Ainda é noite sobre Tenochtitlan, e a cidade repousa sob um manto silencioso, interrompido apenas por ruídos suaves. A brisa deslizando pelas aberturas da parede de adobe, um cão ao longe latindo para nada, e o estalo lento de um pedaço de lenha, ainda quente, que se consome nas brasas do dia anterior. Você abre os olhos devagar. A palha da esteira marca seu rosto, e o chão batido sob o corpo está frio e um pouco úmido. Seus músculos ainda lembram o trabalho do dia anterior. Um incômodo surdo, mas familiar. Você respira fundo. O ar da madrugada é mais denso, ainda sem o peso do calor, e carrega consigo o cheiro do fogão apagado, do milho seco, da fumaça antiga entranhada nas paredes. Ao seu lado, seus filhos ainda dormem, encolhidos sob mantos finos, e sua parceira repousa com os cabelos desalinhados, imóveis, como se ainda pertencesse a outro mundo. Não há tempo para contemplações. O dia dos Maserhualtin, os camponeses e artesãos comuns, começa cedo, sempre cedo demais. Você se levanta com cuidado, tentando não acordar os outros, dobrar a esteira, recolher a manta, escutar os estalos do corpo despertando. Seus pés tocam o chão com a resignação de quem sabe o que vem a seguir. Você se aproxima do cântaro vazio, encostado no canto. É hora de buscar água. O caminho até a fonte mais próxima é longo, mas familiar. Descalço, você atravessa trilhas estreitas, com o barro ainda frio e macio entre os dedos. As pedras estão úmidas de orvalho. Ao seu redor, outras silhuetas se movem em silêncio, como sombras vivas que compartilham o mesmo destino. Ninguém fala. Há um pacto não escrito de respeito pela escuridão e pelo silêncio da aurora. Quando chega ao canal, a água reflete as últimas estrelas. Você abaixa o vaso devagar, sente o peso da cerâmica se preenchendo e o som da água invadindo o cântaro. O retorno é mais lento. A água balança
e cada passo precisa ser cuidadoso para que nada se perca. De volta à casa, o foco agora é o milho. O milho é tudo: sustento, tempo, crença. Sem ele, não há corpo nem calendário. Você se ajoelha diante do metate, uma pedra inclinada usada para moer grãos. O peso da mão já conhece o caminho. Com a outra pedra menor, você pressiona os grãos de milho cozidos com cal. O movimento é constante, para frente e para trás, para frente e para trás. Os ombros protestam, mas o som do atrito é reconfortante. Um som repetido ao longo de milênios. Ao lado, sua parceira molda a massa em discos planos com gestos firmes, experientes. A cada tortilha formada, uma batida leve com a palma da mão. Depois, sobre a chapa quente de barro, elas assam em silêncio. O cheiro toma conta da casa. Milho e fumaça. É cheiro de sustento. É o início do dia. A refeição é simples, sempre. Algumas tortilhas, talvez um pouco de feijão, um atole ralo com ervas. Nada mais. Sentam-se no chão, em círculo. Poucas palavras. As crianças comem rápido. Os mais velhos mastigam devagar, olhando para fora da casa, onde a luz já começa a filtrar por entre as folhas. Você pensa no que precisa ser feito. Cada dia tem suas tarefas. A milpa, o sistema agrícola com milho, feijão e abóbora, precisa ser cuidada. Há canais a limpar, lenha a buscar, ferramentas a reparar. Você termina a refeição, recolhe os restos, guarda com cuidado o que sobrou. Não se desperdiça. Nada é pouco demais para ser guardado. Na milpa, o trabalho é constante. Primeiro, capinar. Depois, replantar. Em seguida, observar. Cada planta exige um olhar específico. Você se ajoelha, examina as folhas, remove com os dedos pequenas pragas, endireita hastes tortas. A terra está úmida nas primeiras horas, mas logo começa a secar com o calor. O sol sobe rápido e se instala com força. Sem sombra, o suor escorre e seca quase ao mesmo tempo. A terra entra sob as unhas. As pedras machucam os joelhos. Mas você continua. O campo não espera. Entre um trabalho e outro, um gole de água, um pano no rosto. E o silêncio. Sempre o silêncio. A terra não responde, mas aceita. Há dias em que se trabalha em grupo. O canal que abastece as plantações precisa ser desobstruído. Você se junta a outros homens da Calpule. Entram juntos na água turva, afundando os pés no fundo lamoso. Usam varas, cestos, as próprias mãos. Removem folhas, pedras, lama acumulada. Trabalham em silêncio ou em murmúrios. Não é só pelo bem da colheita. É dever coletivo, parte do equilíbrio que sustenta tudo. Quando terminam, lavam as mãos como quem encerra um pequeno ritual. Alguns aproveitam para conversar. Falam do tempo, de um presságio estranho, de um mercador que viu homens diferentes no litoral. Você ouve, mas não comenta. Ainda há lenha a cortar. No caminho de volta, você observa a vida ao redor. Mulheres voltando do mercado com cestos equilibrados na cabeça. Crianças brincando com bonecos de barro. Um velho sentado sob a sombra, afiando uma faca de obsidiana. Cada cena é parte do tecido que forma o cotidiano. Nada parece extraordinário, mas tudo é profundamente vivo. A cidade respira por entre as frestas das casas, os gestos repetidos, as vozes baixas. Você passa diante do templo do bairro, sente o cheiro de incenso. Um sacerdote entra, carregando algo embrulhado em tecido. Talvez flores, talvez sangue seco. Ao chegar em casa, a tarde já começa a se desfazer. A luz do sol entra mais oblíqua, dourada. Há reparos a fazer. Uma amarra do teto se soltou, uma viga precisa de reforço. Você sobe com cuidado, com os pés firmes, amarra com tiras de fibra. Depois, recolhe a lenha. Empilha com ordem ao lado da entrada.
O corpo dói. Os ombros pesam. Mas há uma estranha paz em saber que o necessário foi feito. Dentro da casa, sua companheira amassa mais tortilhas. As crianças agora ajudam, rindo baixo. A fumaça sobe, o cheiro volta. Sempre o milho, sempre o fogo. A noite chega devagar. Você se senta à porta, com um cântaro de atole morno nas mãos. A rua está quase escura. Alguns vizinhos também estão sentados, quietos. Conversas curtas, cochichadas. Ao longe, o som dos tambores começa. No templo principal, rituais se desenrolam. Nomes de deuses são entoados. Você reconhece os ritmos, mas não os compreende completamente. A espiritualidade permeia tudo, mas nem tudo é dito. Algumas coisas são apenas sentidas, como o cansaço, como o medo vago que vem com o som distante dos sinos cerimoniais. Hoje não há festival, mas em breve haverá, e isso basta para inquietar. Antes de dormir, você enrola a esteira novamente, observa o fogo morrendo no fogão, cobre as crianças. O teto sopra um rangido baixo com o vento. O corpo já pede sono, mas a mente caminha devagar. Você pensa no milho do dia seguinte, nas pedras do canal, nas palavras que ouviu. E então se deita. A noite agora é total. Os tambores se apagam. Só resta o escuro, e dentro dele, o silêncio dos que sabem que o amanhã será igual. O mesmo suor, o mesmo esforço, o mesmo caminho até a água. E talvez, só talvez, o mesmo tipo de paz. Num dia qualquer, você ouve primeiro pelos cochichos. Vozes baixas, junto ao mercado, comentam sobre homens de pele clara que surgiram das ondas. Dizem que vieram montados em animais com olhos de fogo. Carregam metais brilhantes e falam como se estivessem engasgados. Ninguém os viu, mas todos já sentem sua presença, como se a terra inteira segurasse o fôlego. Moctezuma, o Tlatoani, também ouviu. Enviou presentes: ouro, penas, oferendas. Talvez para apaziguar, talvez para entender. Os mercadores voltaram com olhos fundos. Os estrangeiros não recuaram. Continuaram vindo. Lentamente, com passos decididos. Você continua indo ao campo, preparando o milho, mas agora há algo diferente no ar. O céu parece mais cinzento, mesmo em dias de sol. As crianças brincam menos. Os tambores, por vezes, soam mais graves. E à noite, quando todos dormem, você permanece acordado, ouvindo o silêncio. E nele, escuta o que ainda não chegou. Logo, não são mais apenas rumores. Você vê com seus próprios olhos. Uma coluna de homens se aproxima da cidade. Há nativos entre eles, muitos de outras cidades. Mas os que estão à frente, os de roupas pesadas e rostos vermelhos, são diferentes. Caminham com postura ereta, como se não tivessem medo do mundo. Os cavalos, que ninguém jamais viu antes, assustam até os cães. Os olhos dos animais brilham. Suas patas esmagam o chão com força. À frente, um homem com barba curta observa tudo como se fosse dele. Ao seu lado, uma mulher fala com os locais. Traduz o que ele diz. Dizem que ela se chama Malintzin. E sem levantar a voz, ela traduz os comandos de quem vai mudar o mundo. O Tlatoani envia novos presentes. Cortés os recebe sem abaixar a cabeça. E você percebe, no modo como segura o ouro, que ele não veio pedir licença. O clima em Tenochtitlan muda. A cidade, antes pulsante com mercados cheios, começa a silenciar em pequenas ondas. Primeiro, as danças noturnas diminuem. Depois, os rituais diários tornam-se mais curtos. O palácio está em constante movimento, com mensageiros entrando e saindo, sacerdotes sussurrando, generais debatendo com os punhos cerrados. A nobreza parece inquieta. Moctezuma continua a governar, mas agora caminha como se evitasse olhar nos olhos dos deuses. Dizem que consulta presságios todas as manhãs, que observa o lago, procurando sinais.
Você, ao longe, vê a cidade se contrair sobre si mesma, como um animal que pressente o predador. E os estrangeiros se aproximam mais. Não atacam. Apenas caminham, estudam, conversam. E cada passo deles parece abrir rachaduras invisíveis no solo. Quando enfim entram na cidade, não há gritos, não há resistência. O povo os observa com olhos baixos, misto de curiosidade e temor. Os estrangeiros olham ao redor com espanto contido. O mercado de Tlatelolco, as pontes sobre os canais, os jardins suspensos, tudo os fascina. Mas não dizem muito, apenas anotam. Tocam as pedras, provam os alimentos, ouvem os cantos, caminham pelos corredores do palácio com botas pesadas, sujando tapetes tecidos à mão. Moctezuma os recebe como convidados. E por um tempo, há uma paz frágil. Eles convivem, compartilham refeições, trocam presentes, mas é um equilíbrio que não se sustenta. Pequenos desentendimentos se acumulam. Uma estátua removida aqui, um sacerdote empurrado ali, um olhar torto em um ritual sagrado. Até que um dia, sem alarde, o impensável acontece. Moctezuma é feito prisioneiro, dentro do próprio palácio. A notícia se espalha como fumaça. Você escuta primeiro dos jovens, depois dos mais velhos. Alguns negam, outros confirmam. A cidade agora vive em tensão. Há soldados estrangeiros em cada esquina. O templo maior está silencioso. Nenhum canto ecoa da pirâmide. Você vai ao mercado, mas há menos vendedores, menos cores. As moedas parecem mais pesadas. O sol, mais opaco. À noite, há reuniões às escondidas. Sacerdotes buscam respostas nos códices. Perguntam aos astros. Alguns querem reagir. Outros temem o destino. Há quem diga que os estrangeiros são os deuses retornados. Outros acreditam que são apenas homens, perigosos, cruéis, ambiciosos. Você não sabe em quem acreditar, mas sente em cada passo que o império treme. E então, como toda tensão mal contida, a cidade explode. A população se ergue. Homens e mulheres tomam lanças, pedras, cestos com brasas. Cortés e seus homens são acuados. Os aliados nativos se dispersam. Há caos. A cidade que antes os acolheu, agora os afoga. As pontes são destruídas. Os canais tornam-se armadilhas. Os espanhóis tentam fugir durante a noite. Carregam ouro, armas, mapas. Muitos morrem, outros se perdem. O lago, outrora sereno, enche-se de gritos. Você observa de longe, do alto de uma rua estreita, e vê a cidade lutar por si. Mas é uma vitória breve. Eles voltam, mais numerosos, mais cruéis. E agora não vêm sozinhos. Trazem consigo algo invisível, silencioso, implacável. A varíola. A doença chega sem aviso. No início, é uma febre. Depois, bolhas. Depois, silêncio. Os curandeiros não compreendem. Os remédios não funcionam. As preces não têm resposta. Em poucos dias, bairros inteiros se calam. As fogueiras funerárias não param. O cheiro de fumaça e morte invade tudo. Você tenta manter sua casa limpa, seus filhos seguros. Mas o medo é maior que o esforço. Moctezuma morre. Alguns dizem que foi pelos espanhóis, outros pelos próprios. O trono muda de mãos. E no meio de tudo isso, a cidade perde sua força. As paredes começam a ruir. As pedras, antes sagradas, são arrancadas para construir muros de defesa. Os meses seguintes são uma marcha lenta rumo ao fim. A cidade é cercada. Faltam alimentos. A água dos canais torna-se escura, imprópria. As pessoas comem folhas, ratos, pedaços de couro. Crianças choram sem som. Os deuses são invocados em vão. A pirâmide se esvazia. Os templos são saqueados. E um a um, os bairros caem. Você resiste. Sobrevive. Observa os estrangeiros avançarem, pedra por pedra, como cupins devorando o coração da cidade. Até que não há mais o que proteger. Apenas ruínas.
e um céu que não parece mais o mesmo. Quando tudo termina, não há celebração. Os espanhóis entram como senhores, mudam os nomes, erguem igrejas sobre os templos, proíbem o náhuatl nas escolas, queimam códices, chamam os deuses de demônios, mas você permanece. Vai ao campo, planta o milho, moe a massa, cuida da casa. Agora fala 2 línguas, usa 2 crenças, anda com a cabeça baixa, mas ainda guarda os nomes antigos, escondidos, talvez, em uma música, em uma reza sussurrada à noite, em um desenho riscado na pedra de moer. Porque mesmo quando o império cai, a memória resiste. Você senta à noite, como sempre. O dia termina. A cidade, agora outra, respira de forma diferente. Os tambores antigos foram silenciados, mas no fundo do coração, você ainda os ouve. E é assim que segue vivendo, com o passado inteiro debaixo da pele, com o silêncio como testemunha, e com os pés descalços firmes na terra, a mesma terra onde tudo começou. Imagine-se diante de uma pedra escura, gasta pelo tempo, mas firme. Ela não fala, não se move, mas carrega séculos. Gravado em sua superfície está um conjunto de símbolos que não formam frases comuns. São imagens, ideias esculpidas, um rosto com olhos largos, uma gota, uma ave em pleno voo, um templo visto de perfil. Você não entende o que está vendo, mas sente que está diante de algo importante. Essa é a escrita dos astecas, não feita para leitura rápida, mas para a contemplação demorada. Uma escrita que é mais próxima da escultura do que da palavra, mais próxima da oração do que da notícia. Uma escrita que, ainda hoje, permanece em boa parte indecifrada, como um sussurro que atravessou o tempo, mas perdeu parte do som. Os glifos astecas são pictogramas e ideogramas. Alguns representam objetos, outros conceitos. Um desenho de milho pode ser mais do que um grão, pode significar fertilidade, tempo de colheita, ou o mês de Hueytozostli. Uma caveira pode significar morte, mas também pode ser uma data no calendário ritual. Um círculo com pontas pode ser o sol, ou um deus, ou uma cidade consagrada. O sentido depende do contexto, das cores, da posição, como se fosse um idioma que não é linear, mas circular, como os próprios calendários que os astecas usavam. Para lê-lo, é preciso parar, respirar e aceitar que talvez nunca se compreenda tudo. Essas inscrições aparecem em muitos lugares. Estão nas pedras dos templos, nos murais das casas nobres, em estelas que marcam acontecimentos importantes. Estão também nos códices, longos manuscritos dobrados como sanfonas, feitos com papel de fibras vegetais ou pele de veado. Os códices são pintados à mão, com tintas obtidas de insetos, plantas, minerais. Azul feito com pedras moídas, vermelho vindo do sangue de cochonilhas. Cada cor tem um significado. Cada traço é medido. Os escribas passavam anos sendo treinados, não apenas na arte de pintar, mas no significado de cada símbolo. Porque mais do que desenhar, era necessário lembrar, guardar, repetir. Você pode imaginar esse processo. Um jovem sentado sobre as pernas dobradas, a cabeça baixa, o pincel fino entre os dedos, o códice estendido à sua frente. A luz entra por uma abertura alta, inclinada. Do lado de fora, escuta-se o som dos tambores ao longe. Mas ele está concentrado. Reproduz o desenho de um templo, um guerreiro, uma flor com 3 pétalas. Ao lado, seu mestre observa. Corrige a inclinação. Relembra um mito antigo. Explica que aquela flor não é apenas uma planta. É a representação de um ano específico, de um sacrifício feito naquele ciclo, de uma profecia esquecida. Mas o mais impressionante, talvez, seja o que não conseguimos ler. Muitos desses símbolos permanecem misteriosos. Apesar dos esforços de arqueólogos,
historiadores e linguistas, uma parte da escrita asteca ainda escapa à compreensão. Diferente da escrita maia, que foi parcialmente decifrada com a ajuda de fontes bilíngues, os astecas não deixaram traduções paralelas. Seus códices foram em grande parte destruídos durante a colonização espanhola. Os poucos que restaram sobreviveram escondidos, dispersos, levados à Europa. Hoje estão em museus e coleções privadas, longe de sua origem, isolados de seu contexto, mas ainda assim falam. A mais famosa de todas essas peças é a chamada Pedra do Sol. Muitas vezes interpretada como um calendário, ela é muito mais do que isso. Uma escultura circular com quase 4 metros de diâmetro, talhada com precisão assombrosa. No centro, o rosto de Tonatiuh, o deus solar, com a língua representada como uma lâmina, cercado por glifos que marcam as 5 eras do mundo. Segundo os astecas, o universo já havia sido destruído 4 vezes. A pedra narra essas eras e mostra que estamos vivendo o tempo do quinto sol, que também terminará, um dia, com terremotos. Não é um relógio, é um lembrete. Você caminha por um museu. A luz artificial incide sobre a superfície da pedra. Turistas tiram fotos. Guias falam em vários idiomas. Mas você para diante dela em silêncio. Não tenta decifrar. Apenas sente a densidade do tempo, o trabalho dos artesãos, o silêncio das gerações que ajoelharam diante daquela imagem. E no fundo, algo ecoa. Não é som. É um entendimento sutil, como se cada símbolo fosse uma palavra não dita, mas ainda assim compreensível. Como se o ritmo do mundo ainda estivesse ali, impresso em pedra. Há também os glifos em objetos cotidianos, em vasos, colares, instrumentos cerimoniais. Muitos desses objetos tinham duplo uso, prático e simbólico. Uma tigela podia conter alimento e mito. Uma faca podia cortar e lembrar. Uma máscara podia esconder e revelar. Os astecas viviam em um mundo saturado de significados. Nada era apenas o que parecia ser. A linguagem visual era uma ponte entre o visível e o invisível, entre o agora e o eterno. E, mesmo entre os camponeses, a simbologia estava presente, em tatuagens discretas, em desenhos no tecido, em palavras sussurradas entre as tarefas do dia. Hoje, o esforço para compreender essa escrita continua. Especialistas comparam códices, analisam padrões, cruzam referências com as poucas palavras preservadas em náhuatl. Mas há algo que talvez nunca se traduza completamente. Porque a linguagem asteca não era feita apenas para dizer, era feita para lembrar, para sentir, para invocar. Ela exigia tempo, silêncio, paciência. Por isso, talvez, seja mais adequada ao sono do que à leitura, mais próxima de um sonho antigo do que de um texto moderno. Cada símbolo é uma pausa, uma oferenda, um eco. E assim, mesmo que você não compreenda as palavras, pode sentir o que elas carregam. Ao olhar para uma pedra marcada, um códice desbotado, uma máscara esculpida, você escuta, não com os ouvidos, mas com a respiração. O mundo asteca ainda sussurra através dessas imagens. Um sussurro lento, circular, envolvente. Como a noite que chega sem pressa. Como o sono que se aproxima. Como a memória que nunca desaparece. Apenas muda de forma e continua esperando ser lida. Imagine agora que você não nasceu camponês. Você não acorda sobre uma esteira no chão batido. Seu dia começa lentamente, dentro de uma casa ampla, feita de pedra e madeira esculpida. Os tecidos que cobrem as paredes bloqueiam a luz intensa da manhã, criando uma penumbra constante, fresca e silenciosa. Você veste mantos feitos de algodão fino, bordados com tinturas naturais, e caminha sobre pisos lisos de pedra lavada. Seu nome carrega títulos. Sua linhagem é conhecida. Você faz parte da classe dos Pipiltin, a nobreza asteca, herdeira de um sangue que, segundo dizem,
veio direto dos deuses. Sua casa fica em um dos bairros altos, cercada por jardins cuidadosamente dispostos, onde flores crescem sobre plataformas elevadas e pássaros cantam mesmo sob o sol escaldante. Nada em sua rotina é apressado. Cada gesto é cerimonial. Antes de qualquer outra coisa, você visita o Temazcal, a casa de vapor. Uma pequena construção de pedra arredondada, coberta por folhas, mantida aquecida com pedras incandescentes. Dentro, o vapor é denso. A escuridão total. Você se senta no chão úmido, respira lentamente, enquanto os servos despejam água sobre as pedras e criam nuvens quentes e espessas. O suor escorre devagar, abrindo os poros, aquecendo os ossos. O vapor penetra a pele e também o espírito. Ali, a purificação não é só do corpo. É da mente, da alma, das energias que circulam por você. O silêncio do Temazcal é absoluto, apenas interrompido pelo estalo da pedra quente e pelo murmúrio de orações sussurradas pelo curandeiro. Ao sair, seu corpo está leve, a pele limpa, e o dia apenas começou. No jardim suspenso, você caminha por entre plantas raras, flores cultivadas apenas para a nobreza. Algumas colhidas com cuidado, outras deixadas crescer livremente, como oferenda aos deuses. Os jardineiros trabalham em silêncio, com as mãos habilidosas. Você observa o movimento deles e sente orgulho de seu status. Pode comer frutas frescas, usar óleos perfumados, ouvir música ao vivo. Um pequeno grupo de músicos toca instrumentos de sopro e corda sob uma palmeira. O som é baixo, constante, quase hipnótico. Não há pressa. Você se senta em uma pedra lisa, respira o aroma do copal queimando em um pequeno braseiro e observa o céu. Lá embaixo, o povo comum carrega cestos, empurra canoas, moe milho. Aqui em cima, tudo é outro ritmo. Seu almoço não será apenas uma refeição, será um evento. Servos trazem pratos preparados com esmero, pato cozido com molho de chocolate amargo, milho temperado com ervas, frutas cortadas em formas geométricas e, como sobremesa, xícara de cacau batido, espesso, levemente apimentado. Você bebe devagar, sentindo o amargor que desperta os sentidos. O cacau é uma bebida dos nobres. O povo comum o consome diluído, em cerimônias. Aqui é parte da rotina. Os utensílios são finos, os copos pintados à mão, os talheres de madeira nobre. A comida vem com significado, força, respeito, ordem cósmica. Comer é manter o universo em equilíbrio. Depois da refeição, você ouve conselhos. Um ancião se senta ao seu lado e lentamente recita poemas, provérbios, histórias. Fala de reis que governaram com justiça, de traições silenciosas, de deuses que punem o orgulho. Você ouve, em silêncio. A educação da elite asteca é baseada na repetição, na escuta, na disciplina. O saber não é um acúmulo, é um refinamento. Cada palavra é medida, cada história, repetida ao longo da vida. Você aprende a não falar muito, a não gesticular demais, a manter o olhar baixo quando é preciso. Os jovens nobres são treinados para governar, mas também para controlar o próprio corpo. Você caminha pelos corredores do Kalmikak, a escola dos filhos da elite. Lembra-se de quando era criança. Os corredores cheiravam a madeira queimada, a tinta fresca, a papel de amatl secando ao sol. Lá, aprendeu-se a falar diante de anciãos, a desenhar os glifos com precisão, a decorar calendários inteiros, a reconhecer constelações. Os sacerdotes ensinaram que o tempo não é linha, mas círculo, que cada ciclo traz uma repetição, mas também uma escolha. Você aprendeu o valor da palavra e o peso do silêncio. E agora, adulto, essas lições ainda ecoam. O saber se deposita como poeira fina, invisível, mas constante. À tarde, você recebe visitas, outros nobres, diplomatas, poetas,
todos vestidos com algodões bordados, sandálias com tiras de couro macio, enfeites de jade e âmbar. Conversam devagar. Nada é urgente. Falam de colheitas, de sinais nos céus, de mensagens vindas do leste, onde homens estranhos desembarcaram. Um deles carrega um códice novo, desenha um símbolo sobre a mesa. Todos observam, inclinando-se. Uma estrela, um presságio, algo mudando, mas ninguém se apressa. A conversa muda para flores, depois para música, porque o luxo também é saber retardar o pensamento, evitar o excesso, proteger a mente da inquietação. Quando o sol começa a descer, o banho retorna, mas agora em água morna, com pétalas flutuando. O corpo imerso em silêncio. O cheiro de ervas sobe do líquido. As paredes de pedra mantêm a temperatura. Um servo enxuga seus pés com tecido de algodão leve. Depois, você veste roupas limpas, perfumadas. Há algo de sagrado nesse ritual. O corpo limpo, o espírito limpo. A noite chega devagar, pintando tudo com sombras violetas. Canta-se um poema para os deuses. Uma flauta solitária toca do alto de um terraço. A cidade lá embaixo se apaga, mas sua casa continua acesa, envolta em murmúrios suaves. Durante a noite, a casa da nobreza continua viva. Pequenos rituais acontecem em silêncio. Oferendas deixadas discretamente em altares. Frutas cortadas com precisão. Flores organizadas por cores. Um escriba se senta diante de um códice, iluminado por uma vela trêmula. Registra o dia, o céu, o nascimento de uma criança, uma dança que será lembrada. Tudo é registrado, porque na elite asteca, tudo tem significado. Até o silêncio, até o sono. Cada gesto é uma marca no tempo, e cada dia vivido é uma pequena eternidade. Você se deita sobre um leito de tecido leve, sob uma cobertura bordada. O som da cidade é distante. Os pássaros noturnos cantam devagar. E você fecha os olhos, sabendo que ali, naquela posição alta, protegida, cercada por saberes antigos, seu mundo ainda está inteiro. Mas ao longe, você escuta algo diferente. Um tambor que não é da sua cultura. Um sussurro vindo do leste. Você não compreende, mas sabe que, mesmo no topo, nada dura para sempre. E mesmo no luxo, o sono precisa chegar. Lentamente. Como tudo aqui. Imagine-se acordando às primeiras luzes da manhã, numa pequena cabana à beira das águas calmas do Lago Texcoco. O ar ainda está fresco, úmido, carregado do cheiro suave de algas e terra molhada. Você, descalço, sente o chão macio da lama sob seus pés, enquanto se prepara para mais um dia de trabalho. Ao seu redor, as chinampas, aquelas ilhas artificiais feitas com barro, raízes e plantas, se estendem em uma infinidade de pequenos quadrados verdes, pontilhados aqui e ali por pequenas embarcações de madeira. Sua tarefa é cuidar dessas terras frágeis, cultivando milho, feijão, abóbora, e colher peixes do lago para sustentar sua família e a grande cidade que pulsa ao longe, Tenochtitlan. O ritmo do dia é ditado pela natureza, o sol que sobe lentamente, o vento que toca as folhas, o movimento tranquilo da água. Você caminha pela trilha estreita que separa uma chinampa da outra, sentindo a umidade no ar e o leve balançar das águas contra as margens. As plantas que cultivam são delicadas, precisam ser cuidadas com atenção para que não se afoguem nem ressequem. O milho cresce em filas perfeitas, cada espiga um trabalho de meses. Os peixes nadam sob a superfície e você usa redes feitas de fibras naturais para pescá-los sem perturbar o lago. A vida aqui é uma constante negociação com os elementos, o sol forte, as chuvas inesperadas, os ventos que podem virar o barco. Cada gesto é repetido em silêncio, em um ritmo quase meditativo, que faz o tempo parecer fluir diferente. Ao longe, a silhueta de Tenochtitlan surge, imponente,
com seus templos pontiagudos e canais que cortam a cidade como veias. Você sabe que seu trabalho é a base daquele mundo grandioso. Sem as chinampas, a cidade não sobreviveria. A engenharia dessas pequenas ilhas foi um feito notável, criando terra fértil, onde antes havia apenas água. As raízes das plantas entrelaçam-se para firmar o solo, enquanto o barro e as algas fornecem nutrientes. É um sistema vivo, pulsante, que exige dedicação diária e atenção constante. Mesmo com o suor escorrendo pela testa, há um certo conforto na rotina repetida. Durante o dia, você observa os outros habitantes da comunidade. Mulheres que preparam farinha de milho, homens que consertam redes, crianças que aprendem a nadar e pescar. O trabalho é coletivo, um esforço compartilhado para garantir o sustento de todos. As palavras são poucas, o silêncio predomina, quebrado apenas pelo som dos pássaros e do vento nas folhas. Às vezes, chegam visitantes com notícias da cidade, mercadores que trazem objetos de cerâmica, tecidos coloridos ou histórias distantes. Tudo se mistura ao ambiente calmo, quase monótono, da vida junto ao lago. Quando o sol alcança seu ponto mais alto, o calor é intenso. Você procura sombra sob uma árvore frondosa e bebe água fresca armazenada em recipientes feitos de cabaça. O cheiro da terra úmida é forte, misturado com o aroma das flores aquáticas que flutuam nas margens. O descanso é breve, pois o trabalho não pode parar. As plantas precisam ser podadas, os peixes precisam ser recolhidos. Cada tarefa tem seu tempo, e cada tempo sua necessidade. A sensação de estar integrado à natureza é constante. Não há pressa, mas também não há pausa. Ao final da tarde, o sol começa a descer, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. O lago reflete essas cores, criando um espelho tranquilo e interminável. Você retorna à cabana, cansado, mas satisfeito com o dia cumprido. As redes de pesca são lavadas, os utensílios são guardados e uma fogueira é acesa para preparar a refeição. O cheiro do peixe assado se mistura ao da madeira queimada. A conversa é amena, sem pressa. A vida nas margens do lago segue um ritmo lento, quase hipnótico, que embala o corpo e a mente para o descanso. Durante a noite, você ouve os sons suaves da água tocando a margem, o canto distante dos sapos, o sussurro do vento entre as folhas. A lua cheia às vezes ilumina o lago, criando reflexos prateados que parecem dançar. As estrelas são brilhantes e a sensação de paz se aprofunda. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, o calor, o trabalho pesado, a incerteza das colheitas, há um certo aconchego nesse modo de vida simples e conectado. O mundo parece menor, mas também mais claro. Você pensa nas histórias que ouviu dos mais velhos, sobre como o lago foi criado, sobre os deuses que vivem nas águas profundas e sobre os ciclos que governam tudo, o nascer e o pôr do sol, as estações das chuvas, a época das colheitas. Cada evento natural carrega um significado, uma importância que transcende o simples fato. A vida nas chinampas é um constante diálogo entre o homem e o ambiente, marcado por rituais, oferendas e respeito. Enquanto repousa, seu corpo sente o peso do dia, mas a mente vagueia suavemente pelas memórias e imagens do lago. As sombras das árvores dançam nas paredes da cabana. O calor da fogueira ainda pulsa no ar. Você se prepara para mais um amanhecer, para mais um ciclo de trabalho e quietude. E aos poucos, o sono vem, lento e confortável, embalado pelo ritmo antigo do lago Texcoco e pela rotina silenciosa dos pescadores e agricultores. Antes de fechar os olhos completamente, você respira fundo, sentindo o cheiro da lama, da água e das plantas. Imagine-se ali, em meio àquela vida simples e ancestral, onde cada dia é uma repetição calma.
onde o tempo flui devagar e a natureza dita o ritmo. Permita que essa imagem te acompanhe até o sono e que a tranquilidade desse mundo distante te envolva como um manto leve, preparando você para descansar e sonhar. E assim, lentamente, nos afastamos das ruas suspensas de Tenochtitlan. Deixamos para trás o vapor dos temazcais, os jardins elevados que nunca secavam e os altares que olhavam para o céu. O Império Azteca, que por séculos floresceu entre lagos e vulcões, não era apenas feito de templos monumentais ou guerreiros lendários. Era tecido, dia após dia, pelas mãos anônimas que plantavam, construíam, cozinhavam, observavam os ciclos da lua e esperavam que os deuses fossem, ao menos, razoáveis. Você talvez tenha percebido que, no final das contas, viver nesse império não era uma aventura, nem uma tragédia épica. Era, na maior parte do tempo, um cotidiano, cheio de repetições, obrigações, silêncios longos e tarefas que começavam antes do sol e terminavam só quando ele desaparecia por completo. Para os astecas comuns, cada dia era uma coreografia de suor e fé. Para os nobres, um ritual de controle e aparência. Para todos, uma existência profundamente entrelaçada com o tempo. Um tempo que não passava, mas girava. E mesmo com a chegada dos invasores, mesmo com os deuses estrangeiros, com as doenças que não tinham nome e os metais que cortavam diferente, muita coisa permaneceu. Não nas formas, mas nos gestos, no jeito de observar o céu, no modo de nomear os dias, nos símbolos que continuaram sendo desenhados em silêncio. Hoje, quando se fala em história, muitas vezes falamos de guerras, conquistas, glórias e derrotas. Mas neste momento, aqui, onde sua respiração talvez esteja mais lenta, seus olhos mais pesados, você pode lembrar que a maior parte da história foi feita assim, em silêncio, por pessoas que jamais imaginaram que seriam lembradas, que apenas viviam, dormiam, recomeçavam. Você não teria durado um dia naquele mundo, mas agora talvez compreenda, suavemente, por que ele durou tanto. Boa noite. Que seus sonhos, se vierem, sejam leves como o vapor de um banho ancestral e tão silenciosos quanto as pedras que ainda esperam ser lidas. Se você ainda está aqui, obrigado pela companhia. Se já tiver dormido, melhor ainda. A gente se encontra no próximo episódio, com mais histórias que te dão sono. Até lá. Boa noite, bons sonhos. E não esquece, tédio também é aconchego.